Fala, minha galera do YouTube, fala, minha galera do Spotify, podcast do Professor Alan Vinícius, podcast 100% focado em aumento de produtividade e em aumento de performance nos estudos para concursos públicos. Eu sou o Prof. Alan Vinícius, Master Coach, especialista em produtividade estudantil e comportamento dos estudantes. Vamos que vamos, galera, vamos que vamos. Mais uma temática fundamental para você que quer alavancar a produtividade e a performance nos estudos para concursos públicos. Vamos lá, olha só. Hoje eu vou trazer uma frase estoica do Marco Aurélio. Certamente, talvez você esteja vivendo uma grande adversidade, e essa grande adversidade tem lhe perturbado de tal forma que simplesmente você não consegue fazer mais nada. E quando eu falo mais nada, é mais nada mesmo. Você não consegue ter presença plena no seu trabalho, você não consegue ter presença plena com a sua família, você não consegue olhar para si de forma a desenvolver-se do ponto de vista pessoal, você não consegue ter saúde, você não consegue ter energia para executar uma atividade física, você não consegue crer, acreditar em nada, seja no universo, seja na espiritualidade. Simplesmente é como se sua mente ela já tivesse dado um sinal de desistência e você ainda não percebeu. Se esse é o seu caso, fica aqui que eu tenho algo para lhe dizer. Mas antes, se você está no Spotify, nesse momento já segue o podcast do professor Alan Vinícius, ativa as notificações e deixa as 5 estrelas. Não deixa para fazer isso depois, faz isso agora, porque lembra da frase do T. Harv Eker, um grande autor best-seller que assim aduz: o jeito que a pessoa faz uma coisa, ela faz todas. Então, se você procrastina, se você deixa para depois esse pequeno ato de clicar em seguir, não tenha dúvidas que você também faz, que você também procrastina em outras áreas da sua vida. Então, o primeiro passo para você modificar esse status quo é modificar nas pequenas atitudes. Ainda, se você está no YouTube, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o seu like. Olha só, quando a gente traz o episódio de número 239, olha esta frase histórica do Marco Aurélio, que é a base de análise do episódio de hoje. Se você está sofrendo por coisas externas, não, olha só, não são elas que estão te perturbando, mas sim o julgamento ou o seu próprio julgamento sobre elas. E está em seu poder anular este julgamento agora. É exatamente isso. Preste atenção. Se você está sofrendo por coisas externas, existe algo que aconteceu e você está sofrendo. Não são elas que estão lhe perturbando, mas sim o julgamento que você faz sobre essas coisas. Ou seja, como é que você encara o que acaba de lhe acontecer? Por exemplo, você fez uma prova e, ao fazer uma prova, você não teve êxito por conta de duas questões. Olha só, por causa de duas questões. Não é essa coisa externa que ele está que está lhe perturbando. Não é. Não é o ato de você não ter passado por duas questões, mas sim o julgamento que você faz por não ter passado por duas questões. O julgamento é: por que que isso acontece comigo? O julgamento é: por que fulaninha, que estudou menos tempo, ela está no serviço público, ela conseguiu e eu não? Ou por que que cicraninha se formou na mesma época que eu era muito mais engajado, muito mais focado, focada, e fulaninho ou cicraninho não era. E hoje ele está muito mais bem sucedido financeiramente do que eu. Então, olha o julgamento que você está fazendo de si. Não é sobre o ato de você perder por duas questões. É porque você está estabelecendo uma linha de julgamento sobre aquela situação. E é exatamente aí o seguinte: se é você que julga, está em seu poder anular este julgamento agora. E aí eu lhe convido
para o primeiro passo para anular esse julgamento. Qual é o primeiro passo? O que mais tem tirado a sua paz de espírito? Para neste momento e reflete. Isso acontece muito comigo no dia a dia, quando de repente eu me vejo, por exemplo, com o batimento cardíaco acelerado. Imagina que eu sinta o batimento cardíaco acelerado. Eu faço, eu paro por 10 segundos e penso: o que é que me gerou esta aceleração do batimento? Qual foi a informação que chegou até mim que gerou esse descompasso? Porque em muitas situações isso está relacionado ao que eu chamo de etiquetas. Como assim? Nossa mente, ela é um grande armário. Ela é repleta de arquivos. E esses arquivos, como uma forma de mais fácil acesso, o que que o nosso cérebro ele faz? Ele faz uma espécie de colocação de tags, de etiquetas. Para quê? Para toda vez que ele precisar acessar uma informação, ele vai olhar para essa etiqueta. Então, às vezes, aconteceu uma situação do tipo, o seu pai, a sua mãe, o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, olhou ou estava com o semblante fechado, de cara feia, como a gente fala. Aquilo pode ser para você um gatilho. Olhei para o meu pai, olhei para minha mãe. Eles estão de cara feia porque eu fiz alguma coisa errada, por exemplo. Então, isso é uma associação que está na sua mente, ou que pode estar na sua mente. Então, é exatamente sobre isso que estou falando. Quando você tem uma adversidade, exemplo, perdi em um concurso por duas questões, ou não fui bem no simulado, ou comi o que não podia comer. Isso vai gerar o quê? Uma informação. O que é que seu cérebro vai fazer? Vai lá nos arquivos. Essa informação é informação de quê? Não fui bem em uma atividade. Não consegui ser bem sucedido em uma atividade. Então, o seu cérebro ele vai associar um arquivo que está lá na sua mente. Aí você vai dizer assim: sou um fracasso. Nada dá certo para mim. Para os outros é tudo mais fácil. São arquivos que estão na sua mente. Então, qual é o primeiro passo para que você modifique esse cenário? Você entender o que é que desencadeou, qual foi o gatilho que desencadeou este primeiro ato de perturbação. Então, nesse momento, para, dá um pause no podcast e olha o que é que tem tirado a sua paz do espírito. Escreve aí, vamos lá. Escreve, escreve. Olha para essa coisa. Olha para essa coisa. Olhou? Como que você analisa esta situação? Então, nós vamos continuar no exemplo. Recebi o resultado do simulado, da prova de nivelamento que eu fiz, ou do simulado que eu fiz em relação a determinado tema e determinado subtema do meu plano de estudos, ou o resultado do concurso da EPSER, do MPU, do CORE, do Conselho de Veterinária, e ao receber, eu não obtive êxito. Esse é o gatilho. Surgiu um fator que gerou a observação da sua parte da ausência de êxito em um objetivo. Quando você olha para aquilo, a ausência de êxito, qual é o julgamento que você faz de si? Normal, estou no processo. E estar no processo significa que em alguns momentos os resultados não serão não será necessariamente o mais esperado. Isso só significa dizer que eu preciso recomeçar e seguir adiante. Essa é uma possibilidade. Isso pode ter esse arquivo lá na sua mente. Como o arquivo pode ser? Caramba, tudo que eu faço dá errado. Tudo que eu tento, eu não consigo. Eu sou um verdadeiro fracasso. Eu sou fracassado, eu sou fracassada. Minha esposa me acha fracassado, me acha fracassada. Aí você vai dizer meu esposo, minha esposa, meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe. Você vai trazer para a sua realidade. Então, qual é o arquivo
Qual é a tag, qual é a etiqueta que está na sua mente sobre o fator que está tirando a sua paz? Vamos lá? Papel, ponto de número 2. Faz essa reflexão agora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fez isso? Agora vamos para o ponto 3. E se você eliminasse tais julgamentos? Se ao invés de você se julgar em sua identidade, como assim identidade? Sou fracassado, você está colocando uma alcunha, uma caracterização da sua identidade quando você diz que é fracassado. Você não disse assim, nesta situação houve um fracasso. Aí você está colocando na situação, você não está colocando na sua identidade. Como eu sou comprometido, como eu sou comprometida, eu vou dar a volta por cima. Então, olha a característica que você colocou em você, comprometimento. E no resultado adverso, aí sim você colocou o fracasso. Então, não coloque o julgamento em você, na sua identidade. Coloque na situação. Analisa a situação, como é que ela se deu. Analisa por que aquela situação está lhe perturbando. Quando você faz isso, primeiro aspecto, você vai sentir um alívio muito grande. Porque quando você coloca em você a carga do fracasso, você é como se você não tivesse a oportunidade de fazer algo diferente. E quando você coloca na situação, você diz, poxa, neste concurso eu perdi por 2, mas eu tenho uma oportunidade do concurso do próximo domingo, eu ser aprovado por 5, por 6, por 7. Porque como você é comprometido e você cria a sua própria realidade, automaticamente o julgamento ele não recai sobre você. Então, retire da sua identidade esse julgamento. Coloque na situação. E ao analisar a situação, sempre visualize a situação por vários ângulos. O ato de você não ter ido bem naquele simulado levantou, ampliou o seu alerta ou diminuiu o seu alerta? Ah, ampliou o meu alerta, professor. Eu notei que eu estava com muita soberba. Eu notei que eu estava me sentindo com uma autoconfiança muito elevada e estava negligenciando conteúdos que eu não poderia negligenciar. Ah, que bacana. Então, você agradece ao universo e diz: que bacana que eu consegui enxergar. É exatamente assim que você vai ressignificar a forma como você tem julgado cada ponto que acontece na sua vida. Tira o peso dos seus ombros. Talvez o peso ele esteja muito grande e esse peso muito acentuado não esteja deixando você caminhar como você merece, principalmente como você tem capacidade de ir além. Combinado? Esse tipo de conteúdo ele não pode permanecer apenas com você. Nesse momento, clica no botão de compartilhar e encaminha para uma pessoa. Escolhe uma pessoa e encaminha para ela, porque ela está precisando ouvir essas palavras. O nosso combinado aqui é você encaminhar para uma pessoa, sabe por quê? Porque essa pessoa vai chegar aqui nesse trecho do episódio e ela vai visualizar o seguinte: caramba, essa pessoa só podia encaminhar para uma pessoa e encaminhou para mim. Imagina como essa pessoa vai se sentir extremamente lisonjeada. E você, se foi o seu caso, coloca aqui nos comentários: quem me encaminhou foi, diz a pessoa, faz homenagem para ela. Principalmente, volta lá e agradece para essa pessoa. Se colocar aqui nos comentários, você vai estar fazendo um agradecimento público e isso é fenomenal. Aliás, o sentimento de gratidão é algo grandioso e que não tenha dúvidas que transforma a vida de pessoas. E talvez você seja exatamente aquela pessoa, aquele cara, aquela mulher que senta para estudar e diz assim: caramba, se eu tivesse a oportunidade de ter uma estratégia de estudos, se eu tivesse como ter um planejamento, seria muito diferente para mim, porque não tem nada mais frustrante do que você querer dar o próximo passo, mas você não saber como. Então, se você hoje exatamente quer dar um próximo passo, quer transformar a sua jornada, se este é o seu objetivo, neste momento, na descrição desse episódio posto o meu WhatsApp, é o 719-9381-1035. Clica, manda mensagem, diz: professor, preciso de ajuda para transformar os meus estudos. Você também pode fazer isso através do Instagram, no @prof.alavinicius. Você pode mandar um direct dizendo: professor, ouvi o episódio de número 239 e preciso de ajuda em relação aos meus estudos. Um grande abraço, estamos juntos e até o episódio de número 240. Valeu, grande abraço.